Bom dia! Estamos iniciando hoje o nosso propósito de 10 dias aqui, 7 horas da manhã, e você é o meu convidado. Sabe por quê? Porque faltam apenas 10 dias para o mês acabar. Eu vou até escrever aqui, deixa eu escrever aqui, 10 dias para o mês acabar. Faltam 10 dias pro mês acabar e eu falei, gente, 10 dias pro mês acabar, o que eu posso fazer para esses últimos 10 dias desse mês ser diferente? Porque a gente às vezes quer viver algo diferente, às vezes a gente quer experimentar de algo diferente, às vezes a gente quer viver algo extraordinário, mas as nossas escolhas refletem nos nossos resultados do extraordinário que a gente quer viver. E aí eu falei assim, por que não começar algo diferente? E aí eu estava ontem no culto, enquanto assistia a pregação, e o Senhor ministrou meu coração. Você vai entrar em um propósito específico, em um momento de oração específico, e você vai fazer também algumas coisas diferentes. E aí foi quando eu pensei nesse propósito de 10 dias, onde nós estaremos juntos às 7 horas da manhã aqui, falando sobre o Senhor, aprendendo mais sobre Deus, crescendo em graça e sabedoria, orando juntos. Eu não sei a causa que você tem, eu não sei o problema que você está passando, mas o Senhor nessa manhã diz para você que há solução. Há solução para o seu problema, há solução para a sua causa, há solução para todas as situações difíceis que você tem enfrentado. Então nessa manhã eu já quero começar o dia orando, agradecendo a Deus por mais um dia. Eu tô com meu nariz um pouco entupido. Hoje acordei assim, eu tava 100% bem esses dias, hoje eu acordei um pouco nariz entupido, mas isso não vai ser impedimento para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então vamos orar junto. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque antes de qualquer coisa, antes de live, antes de tudo isso, isso daqui é uma aliança e um compromisso com o Senhor, Pai. O Senhor sabe que eu não estou aqui de frente para uma câmera para ter pessoas me vendo, para ter gente, para movimentar Instagram. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a obediência, de levantar da minha cama, de acordar cedo e de fazer aquilo que eu tenho que fazer em Ti. Isso daqui é muito maior do que os olhos humanos podem ver. É um propósito com o Senhor, Pai. Um propósito de aliança para fazer o que tem que ser feito. E nessa hora, Pai, eu já venho interceder pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelas pessoas que talvez chegarão nessa live e acompanharão um pouco daquilo que o Senhor tem para falar. E diante daquilo que o Senhor tem para falar, Pai, que o Senhor venha tocar os nossos corações, falar em nossos corações, impactar a nossa vida, Senhor. Que nesses próximos 10 dias que faltam para o mês acabar, a Bíblia declara que melhor é o fim das coisas do que o início. Então serão os melhores últimos dias do mês da nossa vida. Serão os melhores 10 dias da nossa vida. Viveremos o extraordinário nesses próximos 10 dias, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, já seria o suficiente, mas ainda assim o Senhor continua nos abençoando, nos dando graça, poder, misericórdia, libertação, cura, perdão para os nossos pecados. Pai, que nessa manhã o Senhor venha falar em nossos corações, que nessa manhã eu venha diminuir e o Senhor venha crescer em mim. Que nessa manhã o Senhor venha me usar como um instrumento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, o Senhor ministrou ao meu coração 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, nos versículos 7 e 8. Eu estava nessa madrugada lendo sobre essa passagem, na verdade lendo o livro de Tessalonicenses, e a gente entende que Paulo estava escrevendo uma carta para as pessoas de Tessalônica. E o que me chamou a atenção no versículo 4 é que o título já começa, uma vida dedicada a agradar a Deus. E hoje a gente vive uma realidade onde a gente vê que as pessoas elas têm dificuldade de viver uma vida que agrada a Deus.
Hoje nós estamos numa geração que as pessoas não agradam mais a Deus da forma como elas deveriam agradar, da forma como elas precisavam agradar. Porque hoje todo mundo faz o que quer, faz o que acha, faz o que acredita e acha que tá tudo bem. Que no final das contas Deus a ama e é sobre isso. Só que não é muito bem isso que a palavra de Deus nos declara, porque lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7, já diz assim: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Então o Senhor tem nos chamado para uma vida de obediência a Ele, não uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de coisas comuns, uma vida de impureza sexual. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor tem nos chamado para uma vida santa. E a pergunta que Ele nos deixa hoje é: qual tipo de vida você tem vivido? Qual tipo de vida você tem experimentado nessa terra? Qual tipo de vida você tem se dedicado a viver aqui na terra? Porque o Senhor te chama para uma vida certa, para uma vida de graça, para uma vida de poder, para uma vida de cura, de libertação, de transformação, e não uma vida de pecado. Então, hoje, nós vivemos numa geração onde o pecado tem sido comum, o pecado tem sido certo, o pecado tem sido aplaudido, a mentira tem se tornado uma verdade, entre aspas, e tá todo mundo achando que tá tudo bem, tá todo mundo achando que tá tudo certo, enquanto na verdade o Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7, que Ele nos chamou para uma vida santa e não uma vida impura. Eu já vivi uma vida impura, eu já vivi uma vida de mentira, eu já vivi uma vida de pecado, eu já vivi uma vida de impureza sexual. Eu já vivi, só que quando o Senhor me fez entender que o meu corpo era templo, Ele me chamou para uma vida de sabedoria, para uma vida de graça, para uma vida de glória, para uma vida de coisas extraordinárias, eu tive que abrir mão, não porque era fácil abrir mão, mas porque aquilo que Ele tinha para mim era muito melhor do que aquilo que eu estava abrindo mão. Então não se compara. Então hoje nós estamos enfrentando uma geração onde as coisas erradas têm sido aplaudidas. A gente enfrenta uma geração onde o pecado tem sido aplaudido, onde o erro, o pecado, sabe, a miséria tem sido aplaudida. E o que a gente tem feito com isso? Sabe, o que nós que entendemos que toda essa geração que tem se perdido, que tem se contaminado com o erro, que tem se contaminado com o pecado, o que nós temos feito? E é o que o Senhor tem trago muito ao meu coração, essa pergunta. O que você tem feito? O que você tem feito para mudar isso? Porque eu, Pierre, por ter abandonado a prática da homossexualidade, posso chegar aqui e falar sobre a homossexualidade, a visão de Deus, porque Deus me curou, porque Deus me libertou, porque Deus tem trabalhado na minha vida até os dias de hoje, porque eu não sou perfeito, eu estou em tratamento, eu estou em processo, eu estou em construção, porque a vida com Deus é uma construção, mas as pessoas podem não entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre isso porque Deus me transformou. Mudou minha visão. Me deu uma nova ótica diante dessa situação. Eu vou falar sobre o quê? E aí eu respondo a pergunta. O que nós temos feito para mudar essa geração? O que nós temos feito para transformar as pessoas que têm se perdido? O que nós temos feito para poder mudar a geração corrompida pelo erro, pelo pecado, pela mentira? E aí, pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu uso da minha história para poder falar com outras pessoas. Porque Deus me tirou da prática da homossexualidade. E não foi porque o Pierre queria sair de lá, mas foi porque Deus o encontrou e o mostrou uma verdadeira vida. Uma vida que era santa, justa, de libertação, cura, transformação. E aí toda aquela vida de pecado que parecia boa nos primeiros momentos, não se compara com aquilo que Deus tem trago sobre a minha vida nos dias de hoje. E aí Deus me pergunta o que nós temos feito para fazer com que as outras pessoas também vejam que aquilo que Ele transformou na nossa vida serve também de transformação na vida do outro. Para isso a gente precisa falar.
Para isso a gente precisa mostrar que tudo que nós vivemos com Deus não se compara com aquilo que a gente perdeu. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, diz: Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus. O homossexual que decide continuar na prática da homossexualidade e não ouvir o que a palavra de Deus diz sobre abominar esse pecado, vive exatamente o que está escrito aqui em Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 8. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com as regras de Deus não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus. Abandonar a prática da homossexualidade é abraçar a ideia de Deus e andar segundo a Deus e concordar com aquilo que Deus diz e viver a vida segundo os padrões de Deus. Logo, abandonar esse ensinamento de Deus para viver a própria vontade é rejeitar não o que o homem diz que é errado, que é pecado, é rejeitar o próprio Deus. Então, eu ter abandonado a prática da homossexualidade não foi porque eu quis, porque as pessoas falaram que era pecado, não, foi porque Deus me chamou para uma vida santa e justa. Logo, eu preciso viver segundo as regras de Deus e não rejeitando aquilo que Deus tem para mim. Você tem vivido segundo os padrões de Deus ou segundo aquilo que você acredita ser o certo? Porque eu também já estive nesse lugar de achar que, não, eu posso fazer o que eu quero. Não, Deus não vai me abominar pelo meu pecado. Não, Deus me ama do jeito que eu sou. Até entender que todas as vezes que eu fazia a minha própria vontade da carne, eu estava fazendo aquilo que o diabo queria que eu fizesse. E não aquilo que eu, Pierre, por si só queria. Porque quando você agrada a sua carne, você não está agradando a sua carne porque você quer. Você está agradando a sua carne porque o diabo te influencia a isso. Logo, existem maneiras de agradar a carne segundo os padrões de Deus. Só que será que você tem agradado a sua carne segundo os padrões de Deus? Ou você tem agradado a sua carne segundo os padrões do diabo? Porque você pode estar pensando que está agradando a sua carne segundo os padrões de Deus, mas não tá não. Não tá. Então é o que está escrito aqui em Tessalonicenses. Quem se recusa a viver de acordo com uma vida santa não desobedece a ensinamentos humanos, rejeita o próprio Deus. Quando eu li essa palavra, bom dia, Carla. Quando eu li essa palavra, ela falou tão profundamente ao meu coração, porque me fez pensar o seguinte: toda vez que eu erro, eu não estou desagradando a mim somente. Toda vez que eu erro, eu não estou desagradando as pessoas somente. Eu estou desagradando ao próprio Deus. Eu estou rejeitando o próprio Deus. E olha quão sério é você rejeitar o próprio Deus. Quão sério é você rejeitar o próprio Deus. E eu rejeito Deus quando eu vivo na prática da homossexualidade. Eu rejeito Deus quando é só mais uma bebidinha. Eu rejeito Deus quando é só mais um cigarro. Eu rejeito Deus todas as vezes que eu se recuso a viver a vontade dele para minha vida e decido pecar. Eu rejeito Deus todas as vezes que eu fico em cima de uma cama prostrado, doente, quando eu não entendo que Ele é a cura, que Ele é a libertação, que Ele é a transformação. Eu rejeito Deus todas as vezes que eu vivo de acordo com os meus padrões humanos, de natureza humana, guiado pelas influências de Satanás. Eu rejeito Deus. E como eu faço para não mais rejeitar Deus, Pierre? Tá aqui, 1 Tessalonicenses 4:7. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. É quando eu abro mão de todo o rejeitar e decido obedecer. Então eu obedeço. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que pareça impossível, eu obedeço. E aí eu deixo de viver uma vida de rejeição a Deus e vivo uma vida agora de santidade e obediência. E eu falo isso daqui pra você nessa manhã porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive no lugar de ter uma vida de rejeição a Deus. Eu já rejeitei a Deus quando eu estive na prática da homossexualidade, por exemplo.
Eu já rejeitei a Deus quando eu estava das noites por aí, perdido, sem rumo, achando que eu estava fazendo tudo certo e estava fazendo tudo errado. Eu já rejeitei Deus de várias formas. Só que hoje eu busco não mais rejeitar a Deus. Hoje eu busco viver uma vida santa e irrepreensível diante dele, obedecendo aos princípios dele, mesmo que pareça difícil e impossível. Eu busco isso hoje. E eu te digo hoje aqui nessa manhã o seguinte: busque viver uma vida de justiça a Deus, de santidade a Deus, de obediência a Deus. E mesmo que você caia 10 vezes, se levante as 10 vezes para continuar. Porque não é sobre as vezes que você caiu e levantou, é sobre você não desistir de chegar no final da corrida e ouvir em alto bom som: filho bom e fiel, servo, entre pro reino que eu preparei para você. Ou você prefere ouvir: eu não te conheço, eu não sei quem você é, sai daqui de perto de mim. Então não importa quantas vezes você caiu, importa o você não desistir e chegar no final da corrida. O que é mais importante numa corrida? Imagina lá os corredores correndo. O que é mais importante? Aquele que começa, aquele que desiste no meio do caminho ou aquele que termina? Aquele que termina é muito mais importante. E é isso que o Senhor nos convida nessa manhã, a não desistirmos no meio do caminho, mas chegarmos no final da corrida. E todas as vezes que você rejeita a Deus, você está desobedecendo a Ele e você está atrasando o seu processo de vida. Quando eu falo da homossexualidade, é porque eu preciso que as pessoas entendam que estar na prática da homossexualidade é um atraso de vida. Viver a prática da homossexualidade é um atraso. Por quê? Porque são pessoas vivendo uma mentira, um engano, uma verdade mentirosa, porque eles acreditam que eles podem ser desse jeito, que eles nasceram desse jeito, que Deus os fez assim. Só que é uma mentira, mas eles acham que é uma verdade. Logo, eles estão atrasando a vida deles, atrasando o propósito de Deus, atrasando a gloriosa majestade, o extraordinário da vida que eles poderiam estar vivendo, porque eles estão vivendo uma mentira disfarçada de verdade. Gente, o arco-íris de Deus tem 7 cores. O arco-íris da homossexualidade tem 6, porque o diabo pega o que é verdadeiro de Deus e transforma numa mentira dele. E tem pessoas vivendo uma mentira, achando que estão vivendo uma verdade, e estão atrasando a própria vida. Até quando você vai atrasar a sua vida? Até quando você vai atrasar os planos de Deus para você? Até quando você vai atrasar os propósitos de Deus para você? Até quando você vai viver uma vida comum e limitada? Até quando? Até quando? Então que nessa manhã você venha ser encontrado pelo Senhor. Que nessa manhã você venha ser cheio do Senhor. Que nessa manhã você venha ser impactado pelo Senhor. Que nessa manhã você venha ser tocado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, encontrado pelo Espírito Santo. E que nessa manhã você venha ser impactado por Ele e moldado por Ele. Eu não sei a sua situação, eu não sei o seu problema, Valesca, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o Deus que eu conheço, Ele transforma do dia para a noite. Então a nossa situação de agora não importa para Ele, porque Ele pode pegar tudo que está acontecendo agora e mudar agora, porque Ele pode fazer isso. Moisés estava a ponto de morrer, enquanto vinha uma tropa de exército atrás dele, e do nada Deus fala: toca nas águas e o mar se abre. Vum. Então o que é difícil para Deus? Nada é difícil para Ele. É difícil para a gente, mas para Ele não é. Então vamos orar juntos nessa manhã. Feche os seus olhos agora, vamos orar juntos nessa manhã. A Bíblia fala que quando 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Então Ele já está presente aqui, porque tem pessoas em ligação comigo. Feche os seus olhos agora e comece a declarar também para o Senhor: Pai, eu te amo. Deus, eu te amo. Antes da gente pedir qualquer coisa, vamos declarar palavras de bênçãos para Ele. Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és incrível. Senhor, Tu és majestoso. Senhor, o Senhor é tudo que nós temos. Pai, não seríamos nada sem o Senhor. Pai, o que seria da minha vida sem Ti? Pai, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado pela segunda-feira. Muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado
pelo respirar, mesmo que com tantas dificuldades. Muito obrigado. Pai, muito obrigado pelo ar, muito obrigado pela vida, muito obrigado porque eu tive uma cama para dormir, muito obrigado porque hoje eu tenho um telefone para comunicar para outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque tantas coisas poderiam estar difíceis demais, mas por ter o Senhor se torna fácil. Obrigado, Jesus. E agora eu também quero declarar e profetizar, Senhor, que qualquer pessoa que está aqui agora nessa live, Deus, visite a casa, visite o coração, visite a família, visite a vida pessoal, qualquer dificuldade financeira, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar. Pai, eu já tive dificuldade financeira, eu já tive momentos que eu não tive o que comer e o Senhor proveu. Pai, provê, Senhor, na vida de cada pessoa. Provê, Senhor, a dificuldade financeira. Provê, Senhor, a dificuldade mental. Às vezes uma vontade de estar afundado em cima de uma cama, depressivo, com tristeza, com ansiedade. Pai, a saúde do Senhor é disponível nessa hora e eu profetizo sobre as nossas vidas. Eu profetizo vida de Deus, saúde de Deus, paz de Deus, glória de Deus. Eu profetizo bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, eu profetizo a prosperidade que vem do céu. Eu profetizo que essa semana e esses próximos 10 dias serão extraordinários, serão dias de bênção, serão dias de transformação, serão dias que o Senhor trará respostas sobre a nossa vida, e não resposta teórica, mas respostas práticas, Pai. Nós apalparemos, nós tocaremos na bênção do Senhor. Pai, nós queremos tocar na sua bênção, nós queremos tocar na obediência, nós queremos tocar na prosperidade, nós queremos tocar, Pai, na cura, tocar na libertação, tocar, Pai, nas tuas vestes, em nome de Jesus, Pai. Que hoje seja um dia extraordinário e o Senhor venha nos surpreender, Senhor. Nos surpreender, Pai. Em nome de Jesus, queremos estar prontos, Pai, prontos para entender o seu propósito em nome de Jesus. Qualquer confusão mental, qualquer distração mental, qualquer coisa que tenha impedido o seu agir, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós fechamos as brechas abertas, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós tampamos, Pai, qualquer ferida e a partir de hoje entramos em uma nova santificação com o Senhor em nome de Jesus. Gente, eu estarei aqui durante esses próximos 10 dias, que são os últimos 10 dias do mês. E eu tô fazendo isso daqui porque eu, Pierre, quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu, Pierre, quero viver as bênçãos do Senhor na minha vida. Então, se você também quer viver as bênçãos do Senhor, esteja comigo aqui por esses próximos 10 dias, 7 horas da manhã. Já são 7h27, termina, são 15, 20 minutinhos aqui, só pra gente ouvir um pouco da palavra de Deus, orar junto, porque eu creio que nos próximos 10 dias o Senhor vai movimentar o mundo espiritual ao nosso favor. Eu quero que Deus movimente o mundo espiritual ao nosso favor. E eu tô fazendo isso daqui porque eu tô cansado de uma vida comum. Eu tô cansado de uma vida limitada. Eu quero viver o extraordinário com Deus. Então a minha primícia tem que ser Ele. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que tudo é acrescentado. A Valesca colocou: Senhor, me ajuda com alimentos essa semana. Valesca, o Senhor vai prover muito mais do que só alimento. Eu creio que o Senhor vai prover muito mais do que só alimento. Esteja aqui, colocando Ele como primícia pelos próximos 10 dias junto comigo, que no final tudo vai dar certo. Na verdade, já vai dar certo a partir de hoje, em nome de Jesus eu creio. Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandiosamente vocês que ficaram aqui comigo e que vocês possam viver a melhor segunda-feira da vida de vocês. E amanhã, às 7 horas, eu estarei aqui e serão 10 dias de grandes bênçãos do Senhor, porque Deus estará aqui conosco. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.